Carolina chegou antes de todo mundo, como sempre, não porque gostasse de acordar cedo, mas porque aprendeu que, em prédio de gente grande, quem é invisível precisa chegar primeiro para não atrapalhar o espetáculo dos importantes. O saguão da sede da Amaral Group ainda estava meio escuro, com cheiro de piso recém-encerado e ar gelado demais, desses que fazem a gente se sentir fora do lugar só de respirar. Ela passou o crachá simples, pegou o carrinho de limpeza e seguiu em silêncio, como se cada passo precisasse pedir licença. O andar da presidência era outro mundo. Carpete que abafava o som, paredes com quadros caros e aquela sensação de que até o ar ali tinha dono. Carolina ajeitou o cabelo preso num coque rápido, apertou as luvas e começou pelo básico. Lixo, pó, vidros, cantinhos que ninguém nota mas todo mundo cobra. E, por mais que tentasse manter a mente longe, ela sentia aquela tensão estranha no prédio, como se algo grande fosse acontecer. Naquele dia, até as portas pareciam fechar mais forte. Quando ela entrou na sala de reuniões principal, viu que a madrugada não tinha sido gentil com os executivos. Havia copos vazios, guardanapos amassados, uma pilha de papéis com anotações e um projetor ligado em sem sinal. A mesa enorme estava marcada por xícaras de café e dedos apressados. Carolina respirou fundo, puxou um pano limpo e começou a organizar tudo, com a disciplina de quem já aprendeu a não deixar rastros. Porque, naquele tipo de lugar, qualquer coisa que denunciasse a sua existência virava motivo para comentário. Foi aí que a porta abriu com pressa, e vozes entraram como vento. Eram homens e mulheres de terno, sapato brilhando, falando alto sobre um contrato internacional, risco jurídico e prazo impossível. Carolina ficou imóvel por meio segundo, esperando a instrução de sempre. Pode sair, querida. Volta depois. Mas ninguém sequer olhou diretamente para ela. Ela era só parte da mobília, um item do cenário. No meio deles, veio Humberto Amaral. O CEO. Alto, postura de quem manda até no relógio. Aquele tipo de homem que não anda, atravessa. Ele não parecia cansado, parecia irritado, como se o mundo inteiro estivesse devendo algo a ele. A gravata perfeita, o olhar cortante, e um sorriso de canto que não tinha nada de gentil. Tinha desafio. Ele jogou uma pasta preta sobre a mesa e bateu com a ponta dos dedos no documento como quem bate numa sentença. Isso aqui chegou agora do parceiro estrangeiro, ele disse, e o silêncio caiu por um instante. E ninguém desta sala consegue traduzir essa coisa. Um diretor tentou explicar que já tinham acionado tradutores, que o idioma era raro, que o texto tinha termos jurídicos antigos, que precisavam de horas. Humberto soltou uma risada curta, debochada, dessas que humilham sem precisar levantar a voz. Então ele olhou, finalmente, para Carolina. E o jeito que olhou não foi boa tarde. Foi como quem olha para algo que vai usar numa piada. Ele apontou o documento, inclinou o corpo com falsa simpatia e soltou, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Você aí, a faxineira. Te dou meu salário inteiro se você traduzir isso. E riu, como se já estivesse comemorando a derrota dela. Um riso coletivo tentou nascer, tímido, obediente. Alguns executivos sorriram sem graça, outros desviaram os olhos. Carolina sentiu a garganta secar, mas não por medo, por uma coisa mais funda, mais antiga. O tipo de lembrança que morde por dentro. Ela encarou o papel sobre a mesa, viu símbolos e linhas que ninguém ali reconhecia. E, por um segundo, o mundo do andar de cima pareceu ficar pequeno demais para conter o que ela carregava escondido. Carolina respirou devagar, tirou a luva de uma das mãos, e disse com calma que assustou mais do que qualquer grito: "Me dá um minuto." E estendeu a mão para o documento, como se aquilo não fosse impossível, como se fosse, na verdade, familiar. Se você quer ver a cara do Humberto quando a Carolina começar a traduzir palavra por palavra, comenta, traduz e me diz. Você acha que ela vai humilhar ele com classe, ou com vingança? O ar da sala pareceu engrossar quando Carolina segurou o documento. Não foi um gesto apressado, nem desafiador. Foi preciso. Seguro. Como alguém que não está entrando em território desconhecido, mas voltando para casa depois de muito tempo. Os executivos trocaram olhares discretos, esperando que aquilo terminasse em constrangimento rápido,
numa desculpa qualquer. Humberto cruzou os braços, encostou na mesa e assistiu como quem espera um número de circo. Carolina passou os olhos pela primeira linha, depois pela segunda, e então virou a página com cuidado. O papel tinha anotações à margem, termos técnicos, expressões jurídicas antigas e uma mistura incomum de linguagem formal e simbologia comercial. Ela fechou os olhos por um segundo, como se estivesse organizando mentalmente o que lia. E quando abriu, sua postura já não era a mesma da funcionária invisível. Havia ali uma concentração que não combinava com deboche. Ela começou a falar. Primeiro, traduziu o cabeçalho. Explicou que o texto estava redigido em uma variação formal de um idioma pouco utilizado em contratos modernos, com traços históricos que indicavam origem acadêmica. Depois passou ao primeiro parágrafo, apontando que havia uma cláusula implícita que poderia invalidar o acordo inteiro caso fosse assinada sem revisão. A voz dela era firme, clara, articulada. Não tropeçava. Não hesitava. Um dos diretores arregalou os olhos. Outro puxou o documento impresso que tinha em mãos e começou a acompanhar linha por linha. Humberto parou de sorrir. O que antes parecia piada começou a parecer algo perigoso. Carolina não estava apenas traduzindo. Ela estava interpretando, explicando intenções escondidas nas entrelinhas. Ela avançou para a parte central do contrato e fez algo que ninguém naquela mesa tinha conseguido. Identificou uma armadilha jurídica disfarçada de cláusula padrão. Explicou que, se assinassem daquele jeito, a Amaral Group perderia direitos estratégicos em uma futura negociação internacional. E disse isso com a tranquilidade de quem já viu esse tipo de jogo antes. O silêncio agora não era constrangido. Era pesado. Real. Humberto descruzou os braços. Endireitou a postura. Aproximou-se da mesa e pegou o documento das mãos dela. Seus olhos correram pelas linhas enquanto ela continuava explicando detalhes técnicos, mencionando termos específicos que nenhum dos presentes havia sequer reconhecido. Aquilo não era improviso. Não era sorte. Era conhecimento profundo. Quando Carolina terminou a última página, colocou o papel cuidadosamente sobre a mesa. A sala inteira parecia ter parado de respirar junto com ela. Nenhum riso. Nenhum comentário atravessado. Só uma pergunta pairando no ar. Como? Humberto a encarou de um jeito completamente diferente. Já não era o olhar de quem provoca. Era o olhar de quem tenta recalcular a situação. Ele pigarreou, como se precisasse reorganizar a própria autoridade, e perguntou com voz controlada demais para ser natural. Onde você aprendeu isso? Carolina segurou o pano de limpeza na mão ainda sem luva, respirou fundo e respondeu com uma simplicidade que cortou mais que qualquer ironia. Na universidade. E foi ali que o verdadeiro choque começou. A palavra universidade caiu na sala como um objeto de vidro quebrando no chão. Não pelo som, mas pelo impacto. Alguns executivos quase sorriram, esperando a continuação da piada. Talvez um curso rápido, talvez algo incompleto, talvez uma história mal contada. Mas Carolina não estava brincando. O olhar dela não pedia validação. Não buscava aprovação. Era um olhar de quem já foi subestimada tantas vezes que aprendeu a não se explicar demais. Humberto estreitou os olhos. Ele era um homem acostumado a perfis. Pessoas encaixadas em cargos, salários e sobrenomes. Na cabeça dele, o mundo tinha prateleiras bem organizadas. Faxineiras limpavam. Executivos decidiam. Tradutores eram contratados. Nada ali fazia sentido dentro da lógica que ele defendia. E isso incomodava mais do que qualquer erro no contrato. Universidade onde? Ele perguntou, com um tom que misturava curiosidade e desafio. Não era uma pergunta simples. Era uma tentativa de testar a coerência da história. Carolina respirou fundo outra vez, como se estivesse atravessando um portal invisível entre o passado e aquele presente tão estranho. Eu me formei em Relações Internacionais, ela disse, com especialização em Direito Comercial Comparado. A frase foi dita sem arrogância, mas com precisão, como quem não precisa exagerar para provar nada.
como quem sabe exatamente o que estudou e o quanto custou cada ano daquela formação. Uma das diretoras levou a mão à boca, surpresa. Outro executivo murmurou algo quase inaudível. Humberto não reagiu imediatamente. Ele apenas observava, tentando montar o quebra-cabeça. Aquela mulher, de uniforme simples e mãos marcadas por produtos de limpeza, não combinava com o currículo que acabará de revelar. "E o que exatamente você está fazendo aqui?" ele perguntou, agora sem riso. Não havia deboche na voz. Havia um desconforto crescente. A pergunta ecoou pela sala como se todos quisessem a resposta, mas ninguém tivesse coragem de formular. Carolina olhou ao redor. Viu as cadeiras de couro, a mesa polida, os rostos bem vestidos. Viu o mundo do qual ela já fizera parte, e do qual fora arrancada. Engoliu a memória que subia pela garganta e respondeu com honestidade crua, pagando dívidas que não foram minhas. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Não era sobre um contrato. Não era sobre dinheiro. Era sobre injustiça. Sobre algo que não cabia em cláusulas. E, pela primeira vez naquela manhã, Humberto percebeu que a aposta que fizera não envolvia apenas tradução. Envolvia passado. Carolina recolocou a luva na mão com calma, como se estivesse retomando seu lugar no mundo. Mas nada ali voltaria ao normal. Porque quando uma verdade é revelada, ela nunca volta a ser invisível. As palavras ficaram suspensas no ar, pagando dívidas que não foram minhas. Não era uma frase dramática. Era simples demais para ser teatro. E talvez por isso tenha pesado tanto. Humberto tentou manter a expressão neutra, mas havia algo no olhar dele que denunciava curiosidade. Não era compaixão. Ainda não. Era necessidade de entender. Um dos diretores pigarreou, tentando retomar o foco no contrato, mas ninguém realmente escutava. O documento já não era o centro da sala. Carolina era. E ela sabia disso. Sabia que aquele tipo de atenção vinha sempre acompanhado de julgamento. Então escolheu as palavras com cuidado, não para se justificar, mas para não se expor além do necessário. "Meu pai assinou um acordo que não compreendeu completamente", ela começou. A voz estava estável, mas havia uma memória antiga por trás de cada sílaba. Era sócio minoritário de uma empresa de exportação. Confiou em pessoas que sabiam muito mais sobre leis internacionais do que ele. Ela fez uma pausa breve. Quando o contrato foi executado, ele perdeu tudo. Humberto escutava em silêncio absoluto. Ele conhecia aquele tipo de história. O mundo corporativo não era feito só de vencedores brilhantes. Era feito de erros que custavam casas, empresas, reputações. Mas havia algo diferente ali. Carolina não falava com rancor. Falava com clareza. "Ele ficou doente depois disso", ela continuou. "E as dívidas ficaram no meu nome. Não oficialmente, mas moralmente." Alguns executivos baixaram os olhos. A palavra moral soava quase antiquada naquele ambiente. Eu tinha acabado de me formar. Consegui emprego numa consultoria internacional. Mas quando a situação apertou, precisei escolher entre manter meu cargo ou manter minha família. O silêncio agora tinha outro peso. Não era mais o choque da descoberta. Era o desconforto da consciência. "Eu escolhi ficar", ela disse. "E, quando as portas começaram a fechar, aceitei o que apareceu." Ela levantou levemente o carrinho de limpeza, como quem mostra uma medalha invisível. Trabalho honesto paga contas. E silêncio evita perguntas. Humberto sentiu algo estranho no peito. Não era pena. Era reconhecimento. Ele mesmo começara a carreira num escritório pequeno, enfrentando portas fechadas, embora jamais tivesse chegado ao ponto de perder tudo. Mas ali, diante dele, estava alguém que tinha conhecimento suficiente para estar naquela mesa, e ainda assim empurrava um carrinho de limpeza. Ele passou a mão pelo queixo, pensativo. O homem que rira minutos antes agora parecia recalculando cada palavra dita. A aposta que fizera por diversão começava a parecer pequena diante da dimensão daquela história. E, pela primeira vez naquela manhã,
Humberto não sabia exatamente qual era o próximo movimento. Humberto caminhou até a janela da sala, de costas para todos, como fazia sempre que precisava pensar rápido. Lá embaixo, a cidade já estava acordada, carros cortando avenidas, pessoas correndo contra o relógio. Ele sempre gostou daquela vista. Dava sensação de controle. Mas naquele momento, o controle parecia ter mudado discretamente de mãos. A sala continuava em silêncio. Ninguém ousava interromper. O contrato sobre a mesa agora parecia menor do que o que estava acontecendo ali. Carolina permanecia de pé, ao lado do carrinho de limpeza, postura reta, olhar firme, como se já estivesse acostumada a sustentar olhares desconfortáveis. Humberto se virou devagar. "Quanto tempo faz?" ele perguntou. Carolina entendeu a pergunta sem que ele precisasse explicar. 3 anos, respondeu. 3 anos limpando salas de reunião que ela poderia estar presidindo. 3 anos ouvindo decisões estratégicas que ela teria capacidade de formular. 3 anos sendo invisível por escolha e por necessidade. Um dos executivos, mais jovem, não conteve a pergunta que queimava na garganta. "Mas você nunca tentou voltar para a área?" O tom era quase ingênuo, como se o mundo funcionasse apenas por mérito e currículo. Carolina deu um sorriso pequeno, cansado, mas não amargo. "Tentei. Mas currículo com lacunas longas vira suspeita. E quando o sobrenome da sua família está ligado a um contrato mal resolvido, as portas fecham sem explicação." Humberto voltou para a cabeceira da mesa. Ele não era um homem que gostava de perder apostas. E, tecnicamente, tinha perdido. Ele prometera o salário inteiro se ela traduzisse. E ela não apenas traduziu, salvou a empresa de um erro milionário. Ele apoiou as mãos sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Não havia mais deboche. Só um cálculo silencioso. "Meu salário anual", ele disse, medindo cada palavra, "é público. Você sabe disso?" Carolina sustentou o olhar. "Sei." "E sabe que estou falando sério?" Ela não hesitou. "Não fiz isso pelo dinheiro." Essa resposta ecoou mais alto do que qualquer valor. Porque dinheiro, naquele mundo, era linguagem universal. Mas dignidade não era tão comum assim. Humberto respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia diante de alguém que não estava tentando impressioná-lo. E isso, estranhamente, o desarmava. A frase dela ficou girando na cabeça de Humberto como um eco incômodo. Não fiz isso pelo dinheiro. Naquele prédio, quase tudo era sobre dinheiro. Decisões, alianças, amizades estratégicas. Até silêncios tinham preço. Mas Carolina estava ali, depois de salvar milhões, dizendo que não era sobre isso. Aquilo não combinava com o jogo que ele conhecia. Um dos diretores finalmente quebrou o silêncio, lembrando que o prazo para responder ao parceiro estrangeiro ainda corria. A tensão corporativa tentou retomar o controle da sala, mas era como se algo tivesse mudado na estrutura invisível daquele ambiente. A presença de Carolina já não era acessório. Era central. Humberto se sentou devagar na cadeira da presidência. Não como quem manda, mas como quem pondera. Ele olhou novamente para o contrato, depois para ela. "Se você identificou a armadilha, então sabe como renegociar." Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Carolina hesitou por um segundo. Não por insegurança, mas por consciência do que aquele passo significava. Cruzar aquela linha não seria apenas dar opinião. Seria sair oficialmente da invisibilidade. E invisibilidade, apesar de injusta, às vezes protege. "Eu sei como ajustar a cláusula de proteção de ativos", ela respondeu, com a mesma calma de antes. Mas precisaria revisar o histórico das últimas negociações para ter certeza de que não há outras inconsistências. Um leve murmúrio percorreu a mesa. Aquilo não era discurso de faxineira improvisando. Era análise estratégica. Humberto percebeu que os próprios diretores agora olhavam para ela não com superioridade, mas com expectativa. Ele apoiou o queixo na mão e a observou de um jeito diferente.
Não como aposta. Não como provocação. Mas como possibilidade. E se eu pedir que você faça essa revisão oficialmente? Perguntou. A pergunta atravessou a sala como um raio silencioso. Carolina sentiu o coração bater mais forte, mas não deixou transparecer. Ela sabia o que aquilo significava. Não era apenas sobre o contrato. Era sobre reabrir uma porta que o mundo tinha fechado na cara dela. E portas abertas também trazem riscos. Ela respirou fundo antes de responder. Oficialmente, significa o quê? Humberto sustentou o olhar dela, firme, decidido. Significa que talvez você esteja no lugar errado há 3 anos. E naquele instante, todos entenderam que a aposta tinha deixado de ser uma brincadeira e estava prestes a virar algo muito maior. A frase dele ainda pairava no ar quando Carolina sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança misturada com medo. Porque esperança, quando você já perdeu muito, assusta. Ela olhou ao redor da sala. Aqueles rostos que minutos antes riam dela agora aguardavam sua resposta como se dependessem dela. O mundo tinha virado rápido demais. Eu preciso terminar meu turno, ela disse, com simplicidade. Não foi modéstia. Foi realidade. O chão ainda precisava ser limpo. O lixo ainda precisava ser recolhido. A vida dela não tinha mudado oficialmente. Ainda. Alguns executivos se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Era estranho ver alguém recusar, ainda que temporariamente, um convite implícito do CEO. Mas Humberto não se irritou. Pelo contrário. Ele percebeu ali algo raro: disciplina. Ela não estava se deixando levar pelo momento. Seu turno pode esperar. Ele respondeu. A voz não tinha arrogância dessa vez. Tinha decisão. Isso aqui não pode. Carolina sustentou o olhar por alguns segundos. Não era desafio. Era medida. Ela precisava entender se aquilo era impulso ou oportunidade real. Se for só por causa da aposta, não precisa, ela disse. Eu já provei o que precisava provar. Humberto inclinou levemente a cabeça, quase num gesto de respeito involuntário. Não é pela aposta. É porque você viu o que minha equipe inteira não viu. A frase pesou mais do que qualquer elogio direto. Porque ali havia reconhecimento técnico. Não era sobre caridade. Não era sobre história triste. Era competência. Um dos diretores mais antigos, que até então permanecerá em silêncio, falou com voz firme. Se ela identificou a falha, deve participar da renegociação. Aquilo selou algo invisível. Não era apenas Humberto considerando. A própria mesa começava a aceitar. Carolina sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele era o momento em que sua vida podia mudar, ou complicar ainda mais. Porque voltar significava enfrentar o sobrenome da família nos registros antigos. Significava mexer em documentos que talvez tocassem no mesmo tipo de contrato que destruíra o pai dela. Humberto percebeu a hesitação. O que está passando pela sua cabeça? Perguntou, mais baixo. Ela respondeu com sinceridade crua. Que o mesmo tipo de contrato que quase arruinou minha família está em cima dessa mesa. E que, se eu sentar aí, não posso errar. O silêncio que veio depois não foi de dúvida. Foi de entendimento. Porque, naquele instante, todos perceberam que Carolina não estava com medo de falhar para eles. Estava com medo de reviver o passado. Humberto observou Carolina com atenção redobrada. Não era comum alguém admitir medo em uma sala de executivos. Ali, vulnerabilidade costumava ser escondida atrás de gráficos e relatórios. Mas ela não estava se vitimizando. Estava sendo honesta. E isso tinha um peso diferente. O erro não foi seu, ele disse, com firmeza. Não como consolo, mas como constatação lógica. Você tinha acabado de se formar. Não foi você quem assinou. Carolina desviou o olhar por um segundo, como quem visita uma memória que ainda dói. Não fui eu quem assinou, repetiu. Mas fui eu quem estudou o suficiente para ter percebido a armadilha.
A frase saiu baixa, mas afiada. Culpa não oficial, mas interna. E culpa interna é a mais difícil de apagar. Um dos diretores tentou aliviar o clima, dizendo que o mercado é implacável, que contratos enganam até veteranos. Mas Carolina sabia que aquilo não mudava o fato de que, se tivesse olhado o documento antes do pai assinar, talvez tudo fosse diferente. Humberto apoiou as mãos na mesa novamente. Ele não era um homem acostumado a lidar com histórias pessoais no meio de decisões estratégicas. Mas havia algo ali que ultrapassava o contrato. Ele estava vendo, diante dele, alguém que conhecia as consequências de uma cláusula mal interpretada, não apenas em números, mas em vidas. Então sente, ele disse, apontando para uma cadeira vazia na lateral da mesa. Não na ponta. Não na cabeceira. Mas também não distante. Um lugar estratégico. E faça o que você gostaria que alguém tivesse feito pelo seu pai. A frase atingiu Carolina de um jeito inesperado. Ela olhou para a cadeira. Olhou para o carrinho de limpeza ao lado. Dois mundos separados por alguns passos apenas. O uniforme simples contrastava com o couro da cadeira executiva. Ela sentiu o peso simbólico daquele movimento. Não era apenas sentar. Era atravessar uma fronteira invisível. Devagar, ela puxou a cadeira. O som das rodinhas no carpete pareceu alto demais naquele silêncio absoluto. Ela sentou com postura ereta, mãos sobre a mesa, o documento à frente. E, naquele instante, algo mudou definitivamente na dinâmica daquela sala. Porque a faxineira já não estava mais de pé ao lado do lixo. Ela estava à mesa onde decisões milionárias eram tomadas. Assim que Carolina se acomodou, o ambiente mudou de frequência. Não era mais curiosidade. Era expectativa técnica. Ela puxou o documento para mais perto, pediu acesso ao histórico digital das negociações anteriores e solicitou, com naturalidade surpreendente, os aditivos contratuais dos últimos 2 anos. Não era pedido tímido. Era procedimento. Um dos analistas rapidamente abriu o sistema no telão. Humberto observava em silêncio, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Ele já tinha visto muitos especialistas entrarem naquela sala cheios de títulos, mas poucos com aquela concentração silenciosa. Carolina não tentava impressionar. Estava trabalhando. Ela começou a cruzar cláusulas, datas, valores. Em poucos minutos, identificou algo que fez sua expressão mudar levemente. Não era pânico. Era alerta. Essa cláusula de exclusividade, ela apontou, foi alterada 6 meses, mas não foi atualizada nos anexos internacionais. Isso cria uma brecha. Um dos diretores arregalou os olhos. Brecha como? Brecha para arbitragem externa. Ela respondeu. Se o parceiro quiser, pode deslocar a disputa para uma jurisdição menos favorável à empresa. O silêncio voltou, mas dessa vez não era sobre o passado dela. Era sobre risco real e imediato. Humberto inclinou-se para a frente. Qual é a solução? Carolina já tinha pensado nisso enquanto falava. Reformular a cláusula de proteção, incluir referência cruzada obrigatória e exigir validação bilateral antes da assinatura final. Ela pausou por um segundo. Mas isso precisa ser feito hoje. Humberto não hesitou. Faça. A palavra ecoou como autorização formal. E, naquele momento, não era mais aposta. Não era mais curiosidade. Era confiança operando em tempo real. Enquanto Carolina digitava sugestões de reformulação, algo invisível estava acontecendo ali. A mulher que limpava o chão estava protegendo milhões. E ninguém na sala ousava interromper. Porque agora não restava dúvida. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali porque era necessária. Enquanto Carolina ajustava as cláusulas no documento digital, a tela refletia no vidro da mesa como um espelho incômodo. Cada palavra que ela reescrevia parecia também reescrever algo dentro dela. Não era só técnica. Era reparação. Era como se, linha por linha, ela estivesse corrigindo o passado que nunca tivera chance de tocar. De repente, ela parou.
Seus dedos ficaram suspensos sobre o teclado. Os olhos fixos em um trecho específico do histórico de negociações exibido no telão. O nome da antiga empresa de exportação apareceu ali, discretamente, em uma referência cruzada de contratos anteriores. O sobrenome dela estava no registro. O ar pareceu faltar por um segundo. Um dos executivos percebeu a mudança de expressão. Tem algo errado? Perguntou. A voz saiu mais baixa, quase respeitosa. Carolina respirou fundo antes de responder. Essa empresa foi comprada há 2 anos pelo grupo estrangeiro que estamos negociando agora. Ela sentiu o peso da ironia. O mesmo círculo. O mesmo tipo de contrato. O mesmo risco. Humberto estreitou o olhar. Ele acompanhou o histórico na tela e entendeu rapidamente o que aquilo significava. Não era coincidência. O grupo parceiro atual tinha absorvido empresas menores ao longo dos anos, inclusive aquela que arruinara a família dela. Você está dizendo que estamos negociando com o mesmo conglomerado que destruiu o negócio do seu pai? Ele perguntou, direto. Sim, ela respondeu, firme. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era técnico. Era moral. O contrato sobre a mesa deixava de ser apenas estratégico e passava a carregar uma história pessoal dolorosa. Humberto olhou para Carolina com atenção profunda. E mesmo assim você está aqui tentando proteger esta empresa? Ela sustentou o olhar dele sem hesitar. Eu não protejo empresas. Eu protejo pessoas que dependem delas. A frase ficou suspensa na sala como um lembrete de algo que o mundo corporativo costuma esquecer. E, naquele instante, Humberto percebeu que não estava apenas diante de uma profissional competente. Estava diante de alguém que conhecia o custo real de um erro, e ainda assim escolhia fazer o certo. Humberto ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram longos demais. Ele não era ingênuo. Sabia que, no mundo dos negócios, quando interesses pessoais entram na equação, decisões ficam turvas. Mas o que via ali não era vingança disfarçada. Era algo mais firme, mais limpo. Você poderia simplesmente deixar passar, ele disse, a voz mais baixa do que o habitual. Se essa negociação desse errado, seria uma espécie de justiça poética. Carolina levantou os olhos devagar. Havia cansaço neles, mas também havia clareza. Justiça não é destruir outra empresa para compensar a minha. Ela fechou o arquivo momentaneamente. Eu passei 3 anos pagando dívidas que não eram minhas. Não quero criar novas para ninguém. Alguns dos executivos se entreolharam. Aquela frase carregava mais maturidade do que muitas reuniões estratégicas que já tinham participado. Ali não havia ego. Havia princípio. Humberto recostou na cadeira. Ele estava acostumado a lidar com gente ambiciosa, com gente ressentida, com gente oportunista. Mas Carolina não encaixava em nenhuma dessas categorias. Ela tinha sido humilhada publicamente minutos antes, e mesmo assim estava agindo com ética absoluta. Então o que você quer? Ele perguntou de repente. A pergunta atravessou a sala como um raio direto. Não era sobre salário agora. Não era sobre aposta. Era sobre intenção. Carolina pensou por um instante. Não demorou. Quero que esse contrato seja justo. E quero que ninguém mais perca tudo por não entender o que está assinando. A resposta foi simples demais para ser estratégia. Humberto percebeu algo que não gostava de admitir. Ele respeitava aquela mulher, não por pena, não por caridade, mas porque ela tinha algo que ele mesmo às vezes esquecia no meio das cifras: consciência. Ele voltou a olhar para o contrato reformulado na tela. Então vamos fazer direito. E, naquele momento, deixou de ser uma negociação empresarial. Virou uma chance de fazer diferente do que já tinha sido feito antes. A reunião ganhou outro ritmo depois disso. Não era mais uma corrida contra o prazo apenas. Era quase uma reconstrução simbólica. Carolina continuou ajustando cláusulas, inserindo proteções, eliminando ambiguidades perigosas. Cada alteração vinha acompanhada de explicação técnica clara,
sem exagero, sem autopromoção. Os diretores começaram a fazer perguntas não como quem testa, mas como quem consulta. Humberto observava aquilo com atenção crescente. Ele estava acostumado a liderar com autoridade. Mas ali, ele estava assistindo competência emergir de onde ninguém esperava. Quando a versão final do documento ficou pronta, Carolina se recostou levemente na cadeira, respirando fundo. Agora está equilibrado, disse. Protege a empresa e não cria armadilhas ocultas. Um dos executivos mais antigos leu rapidamente os pontos principais e assentiu. Ela está certa. Se aceitarem assim, a negociação se mantém sólida. Humberto fechou o laptop devagar. O som do clique ecoou como um ponto final em algo maior do que um contrato. Ele levantou-se, caminhou até a cabeceira da mesa e ficou de frente para todos. Senhores, começou, com voz firme, hoje quase cometemos um erro caro. Não por incompetência, mas por excesso de confiança. Ele fez uma breve pausa. E fomos salvos por alguém que esta sala ignorava há 3 anos. O silêncio foi absoluto. Humberto então virou-se para Carolina. Não havia sorriso de superioridade. Não havia ironia. Havia reconhecimento público. A aposta foi minha. E eu não volto atrás. Alguns executivos se mexeram, lembrando do valor que ele havia prometido. Mas Humberto continuou antes que qualquer reação surgisse. Mas percebo que o dinheiro não é o que você quer. Carolina manteve o olhar firme. Então eu vou oferecer algo diferente. O ar na sala pareceu ficar mais denso outra vez. Porque, pela primeira vez naquela manhã, não era Carolina quem precisava provar algo. Era Humberto. Humberto caminhou até a lateral da mesa, parando a poucos passos de Carolina. A sala inteira parecia suspensa naquele momento, como se todos soubessem que algo definitivo estava prestes a acontecer. Ele respirou fundo antes de falar, não por hesitação, mas porque queria que cada palavra tivesse peso. Eu não vou te dar meu salário, começou. Porque isso resolveria pouco. Seria um gesto bonito, manchete interna por um dia, e nada mudaria de verdade. Carolina permaneceu imóvel, mas sentiu o coração acelerar. Ela não queria espetáculo. Nunca quis. Eu vou te oferecer uma posição aqui, ele continuou. Consultora de contratos internacionais. Oficial. Com acesso total aos arquivos estratégicos. O impacto foi imediato. Alguns executivos arregalaram os olhos. Não era comum uma contratação daquela magnitude acontecer no meio de uma reunião. Muito menos para alguém que, horas antes, estava limpando o chão. Carolina sentiu um turbilhão por dentro. A oferta era tudo que ela tinha perdido 3 anos antes. Reconhecimento. Retorno à área. Oportunidade real. Mas também significava voltar oficialmente para o jogo que quase destruíra sua família. Eu não quero privilégio por causa de uma história triste, ela disse, com calma firme. Não é privilégio, Humberto respondeu. É mérito. Você acabou de evitar um prejuízo milionário. Um dos diretores assentiu discretamente. A sala já não questionava a competência dela. Questionava apenas a velocidade da mudança. Carolina olhou para as próprias mãos. Mãos que seguravam panos de limpeza minutos antes, agora sendo convidadas a segurar decisões estratégicas. O contraste era quase surreal. E se eu aceitar? Ela perguntou. Humberto não desviou o olhar. Então você deixa de ser invisível. A frase não foi arrogante. Foi direta. Carolina sentiu algo diferente subir pelo peito. Não era vaidade. Era dignidade sendo devolvida. Mas ela ainda não respondeu. Porque aceitar significava atravessar definitivamente a linha que separava o chão da mesa. E nunca mais voltar ao mesmo lugar. A sala aguardava a resposta como se dependesse dela para continuar respirando. Carolina sabia que aquele silêncio não era pressão externa. Era a própria vida pedindo decisão. Durante 3 anos, ela havia se escondido atrás de um uniforme simples,
longe das disputas, longe dos contratos que lembravam o erro que arruinara sua família. Ali, sentada naquela cadeira, ela sentia o passado puxando pelo braço. Se eu aceitar, ela começou devagar. Não quero ser vista como a faxineira que virou história inspiradora. A voz não tremia. Quero ser vista como profissional. Só isso. Humberto assentiu sem hesitar. É exatamente assim que eu estou te vendo agora. A resposta foi imediata demais para ser ensaiada. E Carolina percebeu que, pela primeira vez, ele não falava como CEO tentando resolver uma situação constrangedora. Falava como alguém que reconheceu o valor real. Um dos diretores mais experientes inclinou-se para a frente. Precisamos de alguém com esse tipo de visão. E, sinceramente, estamos devendo um olhar mais atento aos nossos próprios processos. Aquilo não era mais favor. Era necessidade estratégica. Carolina respirou fundo. O medo ainda estava ali. Medo de falhar. Medo de ser julgada por qualquer erro mínimo. Medo de que o sobrenome da família voltasse a circular nos corredores. Mas havia algo maior que o medo. A chance de não deixar que a história terminasse como tinha terminado antes. Ela olhou para o carrinho de limpeza parado ao lado da porta. 3 anos de silêncio, esforço, resistência. Não era vergonha. Era sobrevivência. Mas não precisava ser permanente. Eu aceito, ela disse, finalmente. A frase foi simples, mas carregava anos de peso. Humberto não sorriu largo. Não aplaudiu. Apenas estendeu a mão, firme. Então, bem-vinda à mesa. Carolina apertou a mão dele com segurança. E, naquele gesto, não havia hierarquia, havia reconhecimento. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que aquela decisão iria mexer com muito mais do que contratos. Porque o grupo estrangeiro que estavam prestes a enfrentar não fazia negócios sem reagir. A reunião foi oficialmente encerrada, mas ninguém saiu imediatamente. A sensação era de que algo histórico tinha acontecido ali. Carolina levantou-se da cadeira com a mesma postura firme com que se sentara, mas por dentro sentia o mundo girando rápido demais. Em poucas horas, ela tinha atravessado uma fronteira que levará 3 anos para sequer imaginar cruzar novamente. Humberto pediu ao RH que subisse imediatamente. Não queria formalizar aquilo dias depois, como se fosse impulso passageiro. Ele era um homem de decisões rápidas, mas raramente emocionais. E todos perceberam que aquilo não tinha sido emoção. Tinha sido convicção. Enquanto aguardavam, Carolina recolheu discretamente o carrinho de limpeza para o canto da sala. Não porque tivesse que fazer isso, mas porque ainda não estava acostumada a simplesmente deixá-lo para trás. Aquilo representava resistência. Representava dignidade em tempos difíceis. E ela não sentia vergonha disso. Foi nesse momento que o telefone de Humberto tocou. O nome da empresa estrangeira apareceu na tela. O mesmo conglomerado que absorvera a empresa do pai dela. O mesmo grupo que enviará o contrato com armadilhas sutis. A coincidência parecia calculada pelo destino. Humberto atendeu no viva voz, sem esconder nada da sala. A voz do outro lado era fria, formal, quase arrogante. O representante estrangeiro dizia ter recebido a versão revisada do contrato e questionava as alterações. Perguntava quem havia sugerido aquelas mudanças técnicas, com um tom que não era exatamente curioso. Humberto olhou para Carolina por um breve segundo antes de responder. Foi uma decisão interna, disse ele, firme. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado demais para ser normal. Então a voz voltou, agora com leve tensão contida. Interessante. Porque essas revisões indicam alguém que conhece bem nossos modelos anteriores. A sala inteira sentiu o peso da frase. Carolina percebeu imediatamente o que aquilo significava. Eles sabiam. Ou pelo menos suspeitavam. O grupo estrangeiro tinha consciência de que alguém com conhecimento histórico havia interferido. Humberto manteve a calma. Temos uma equipe competente. A ligação terminou com formalidades geladas.
Quando o telefone foi desligado, ninguém precisou dizer em voz alta. Aquilo não era apenas uma negociação comum. O outro lado tinha percebido que o jogo tinha mudado. Carolina sentiu um frio leve percorrer a espinha. Não de medo, mas de reconhecimento. Ela tinha acabado de entrar oficialmente na mesa. E o outro lado já sabia que ela estava lá. Se você acha que o grupo estrangeiro não vai deixar isso passar barato, comenta agora começou, porque o que vem a seguir vai testar a força da Carolina como nunca antes. Depois que a ligação terminou, a sala ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não era o silêncio de antes. Era o tipo de silêncio que antecede conflito. Humberto apoiou o celular sobre a mesa devagar, os olhos fixos no nada por um instante, como se estivesse organizando mentalmente as peças de um tabuleiro que acabará de mudar. Eles perceberam, disse um dos diretores, baixo. Claro que perceberam, respondeu Humberto, sem elevar a voz. Eles não enviam contratos assim por descuido. Carolina manteve-se firme na cadeira, mas por dentro sentia a tensão crescer. Ela conhecia aquele estilo. Testavam limites. Observavam reações. Procuravam brechas emocionais tanto quanto jurídicas. O grupo estrangeiro não tinha construído um império comprando empresas frágeis por acaso. O telefone tocou novamente. Dessa vez, não era o número institucional. Era uma chamada direta, internacional. Humberto olhou para o visor. E, pela primeira vez naquela manhã, sua expressão endureceu. Ele atendeu. A voz do outro lado não era a mesma da ligação anterior. Era mais grave. Mais controlada. Senhor Amaral, começou o homem, em português impecável com leve sotaque europeu. Fiquei sabendo que houve revisões inesperadas no contrato. Humberto manteve o tom neutro. Revisões necessárias. Houve uma breve pausa. Então veio a frase que fez o ar da sala pesar de vez. Curioso. Porque o padrão de correção aplicado é muito semelhante ao de uma antiga analista que trabalhou brevemente em uma consultoria associada a nós, anos atrás. Carolina sentiu o sangue gelar. Humberto não olhou para ela, mas a tensão no maxilar dele denunciava que entenderá exatamente a implicação. A voz continuou, agora mais afiada. O sobrenome dela era o mesmo da empresa que adquirimos após uma renegociação mal conduzida. Aquilo não era coincidência. Era aviso. Humberto respondeu sem hesitar. Não trabalho com suposições baseadas em sobrenomes. Do outro lado, uma leve risada controlada ecoou. Espero que não esteja trazendo fantasmas para uma negociação estratégica. A ligação terminou. E, naquele instante, todos entenderam que o passado de Carolina não estava apenas registrado em arquivos antigos. Ele estava sendo observado. Ela respirou fundo, sentindo o peso da situação se acomodar nos ombros. O jogo tinha mudado de nível. E agora não era apenas sobre contratos. Era sobre quem tinha sido derrubado. E quem ousava se levantar de novo. A sala permaneceu imóvel por alguns segundos depois da ligação. Era como se todos estivessem processando o que acabará de acontecer. Não havia ameaça direta. Não havia palavras explícitas. Mas o recado estava dado. Eles sabiam quem Carolina era. Sabiam de onde ela vinha. E estavam atentos. Humberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Eles estão tentando desestabilizar, disse, firme. Não é sobre o contrato. É sobre controle. Carolina manteve a postura ereta, mas por dentro sentia a antiga pressão voltar. Aquela sensação de estar sendo observada, analisada, julgada por algo que não fizera. Ela conhecia aquele jogo. O grupo estrangeiro não precisava acusar. Bastava insinuar. Um dos diretores olhou para ela com cautela. Isso pode complicar a negociação. Carolina virou-se para ele com calma surpreendente. Complica apenas se acreditarmos que eles ainda têm vantagem. A frase não foi impulsiva. Foi estratégica. Humberto percebeu algo importante naquele instante. Carolina não estava reagindo com medo. Estava analisando.
O que o outro lado fizera fora uma tentativa clássica de pressão psicológica. Tentar fazer com que ela recuasse por constrangimento. Tentar plantar dúvida interna. Eles não querem que você esteja aqui, Humberto disse, olhando diretamente para ela. Carolina sustentou o olhar. Justamente por isso eu preciso ficar. A resposta foi imediata. Um silêncio diferente percorreu a mesa. Não era tensão. Era alinhamento. Humberto caminhou até o telão novamente e abriu os relatórios financeiros do grupo estrangeiro. Se eles estão incomodados, é porque a mudança que você fez fechou uma porta que eles costumavam usar. Carolina analisou rapidamente os dados exibidos. Movimentações agressivas de aquisição. Padrões repetidos de contratos com cláusulas de arbitragem favoráveis a eles. Estratégia sistemática. Eles contam com a pressa e com a confiança excessiva, ela disse. E agora sabem que não terão isso. Humberto cruzou os braços, pensativo. Então vamos mostrar que não estamos recuando. Ele virou-se para todos na sala. Reforcem a comunicação. Nenhuma alteração contratual sai daqui sem dupla validação. E qualquer contato externo passa por mim. A decisão foi clara. Carolina sentiu algo diferente substituir o frio na espinha. Não era medo. Era força compartilhada. Pela primeira vez desde que o sobrenome dela fora mencionado, ela não se sentia sozinha. Mas o que ninguém ali imaginava era que o próximo movimento não viria por telefone. Viria de um lugar muito mais próximo. A reunião foi oficialmente encerrada, mas ninguém voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. O clima no andar da presidência era outro. Mais atento. Mais alerta. Carolina saiu da sala não como quem volta para o anonimato, mas como alguém que sabia que estava sendo observada. O RH já havia formalizado sua contratação provisória como consultora estratégica até a assinatura final do contrato internacional. Um crachá novo estava sendo providenciado. Um e-mail corporativo também. Tudo rápido demais. Intenso demais. Ela foi conduzida até uma sala temporária ao lado da equipe jurídica. Pequena, mas funcional. Mesa limpa. Computador novo. Nenhum pano de chão à vista. Quando se sentou, sentiu o peso simbólico daquela mudança. 3 horas antes, ela empurrava um carrinho de limpeza. Agora, tinha acesso direto aos servidores estratégicos da empresa. O sistema abriu. Primeira notificação. Um e-mail externo, marcado como urgente. O remetente não usava domínio institucional. Era um endereço genérico, quase descartável. Mas o conteúdo não era genérico. Assunto: você deveria ter ficado invisível. O coração de Carolina bateu forte. Ela abriu. O texto era curto, direto, frio. Algumas histórias terminam melhor quando permanecem enterradas. Você sabe como certos contratos podem ser interpretados, inclusive os que ainda não foram encerrados. Ela sentiu o ar ficar pesado. Não era ameaça explícita. Era insinuação calculada. Havia um anexo. Ela hesitou por meio segundo antes de abrir. Era uma cópia digitalizada de um antigo acordo complementar da empresa do pai dela. Um documento que nunca chegará oficialmente às mãos da família. Um contrato que mostrava que as cláusulas haviam sido alteradas dias antes da assinatura final, sem que o pai dela tivesse sido formalmente notificado. Carolina sentiu o chão interno tremer. Aquilo não era apenas pressão psicológica. Era prova. Prova de que o que acontecerá anos atrás não fora simples descuido. Humberto entrou na sala nesse exato momento, percebendo a mudança na expressão dela. O que foi? Ela virou o monitor levemente para ele, ainda tentando organizar as ideias. Eles não estão só incomodados, disse, a voz mais baixa do que antes. Eles estão com medo. Humberto leu rapidamente o documento. O maxilar dele travou. Aquilo não era apenas uma disputa contratual atual. Era a confirmação de que, anos atrás, alguém manipulou termos para forçar a queda de uma empresa menor.
E Carolina acabará de receber a prova disso. Ela respirou fundo, sentindo algo que não era pânico. Era clareza. Eles acham que isso vai me fazer recuar, ela disse. Humberto olhou diretamente para ela. Vai. Carolina fechou o e-mail com calma. Não. Porque agora não era apenas sobre proteger a Amaral Group. Era sobre expor o que fizeram quando acreditaram que ninguém perceberia. Humberto fechou a porta da sala com cuidado, garantindo que ninguém além dos dois estivesse ouvindo. Ele já tinha visto disputas corporativas agressivas, já enfrentará concorrentes implacáveis. Mas aquilo era diferente. Não era apenas estratégia comercial. Era manipulação deliberada. Você tem certeza de que esse documento é autêntico? Ele perguntou, ainda analisando cada linha com atenção técnica. Carolina aproximou-se da tela novamente. Sim. A voz dela não tinha hesitação. A formatação é do padrão interno deles daquela época. E essa cláusula aqui, ela apontou para um trecho específico, é exatamente o tipo de ajuste que passaria despercebido para alguém que não estivesse acompanhando a versão final. Humberto respirou fundo. Então eles alteraram os termos dias antes da assinatura. E sabiam que meu pai não tinha assessoria jurídica especializada naquele momento, ela completou. O silêncio que se instalou era pesado, mas diferente do medo. Era o tipo de silêncio que antecede decisão. Se isso for exposto, Humberto disse lentamente, não será apenas uma disputa contratual. Será questionamento de integridade corporativa. Carolina sabia disso. Sabia também que mexer naquele passado significava abrir uma batalha que poderia ultrapassar fronteiras legais e políticas. O grupo estrangeiro era poderoso. Tinha influência. Tinha aliados. Mas havia algo que eles não tinham calculado. Ela não estava mais sozinha. Eles acreditam que eu vou me calar para proteger meu próprio nome, Carolina disse. Mas o meu nome já foi manchado por algo que não fiz. Humberto a observou com atenção genuína. Isso pode escalar rápido. Eu sei. Pode afetar você pessoalmente. Já afetou. A firmeza dela não vinha de impulso. Vinha de 3 anos engolindo injustiça. Humberto passou a mão pelo queixo, pensativo. Ele era estrategista. Sabia que cada movimento precisava ser calculado. Mas também sabia reconhecer oportunidade quando via uma. Se formos avançar com isso, ele disse, não faremos como reação emocional. Faremos como ação jurídica estruturada. Carolina assentiu. Eu não quero vingança. Quero verdade documentada. A diferença era enorme. Humberto pegou o telefone interno. Reúna nossa equipe jurídica sênior imediatamente. E convoque a auditoria independente. Ele desligou e olhou para Carolina com firmeza. Se eles decidiram trazer o passado para a mesa, então vamos abrir todos os arquivos. E naquele instante, a batalha deixou de ser silenciosa. Virou estratégica. Em menos de 1 hora, a sala jurídica da Amaral Group estava cheia. Advogados experientes, especialistas em compliance, auditores externos convocados com urgência. O clima já não era apenas de negociação comercial. Era de apuração. O documento enviado anonimamente foi projetado no telão. Carolina explicou cada detalhe técnico, cada ajuste feito às pressas, cada brecha criada dias antes da assinatura final anos atrás. Não havia emoção exagerada na voz dela. Havia precisão. Um dos advogados mais antigos ajustou os óculos e disse algo que fez a sala inteira ficar imóvel. Se essa alteração foi feita sem notificação formal, isso configura vício contratual grave. Humberto cruzou os braços. Grave o suficiente para reabrir o caso? O advogado assentiu lentamente. Grave o suficiente para questionar a validade da aquisição. O peso da frase ecoou. Carolina sentiu o coração bater mais forte. Durante 3 anos, ela carregou a ideia de que o pai tinha sido ingênuo, que o erro fora descuido. Agora, diante dela,
estava a possibilidade de que não fora erro, fora manipulação. Precisamos confirmar a autenticidade do arquivo, disse a auditora independente. Rastrear metadados, verificar servidores antigos. Humberto não hesitou. Façam. A decisão estava tomada. Mas o grupo estrangeiro não demorou a reagir. Na mesma tarde, uma nota oficial foi enviada à Amaral Group questionando a postura agressiva nas revisões contratuais recentes. O tom era sutilmente acusatório, como se quisessem pintar Humberto como instável. Carolina leu o comunicado e percebeu a estratégia. Eles estavam tentando mudar a narrativa, transformar defesa em ataque. Eles querem que você recue, ela disse a Humberto. Ele sorriu de leve, mas não era humor. Era determinação. Eu não recuo quando sinto cheiro de irregularidade. Carolina respirou fundo. 3 anos atrás, a família dela enfrentou aquilo sozinha. Agora, havia estrutura, equipe, estratégia. Mas ela sabia que o próximo passo deles não seria apenas comunicado oficial. Seria pessoal. E quando mexem com interesses grandes, não atacam só contratos. Atacam reputações. Na manhã seguinte, antes mesmo de Carolina chegar ao prédio, o primeiro portal financeiro publicou uma matéria exclusiva. O título era provocativo, calculado. Falava sobre movimentações internas instáveis na Amaral Group e mencionava, de forma insinuante, a contratação inesperada de uma ex-funcionária operacional para cargo estratégico. Não citavam o nome dela diretamente, mas citavam o sobrenome. E citavam, também, a antiga empresa que falira anos atrás. Carolina leu a matéria ainda no elevador, o coração acelerado, mas o rosto sereno. Ela já esperava algo assim. O grupo estrangeiro não precisava provar nada, bastava plantar dúvida pública. Quando as portas do elevador abriram, percebeu que alguns olhares no corredor eram diferentes. Não de desprezo, mas de curiosidade alimentada por manchetes. Humberto já aguardava na sala dele. O jornal digital aberto na tela grande. Eles começaram, ele disse, direto. Carolina aproximou-se, leu rapidamente os trechos principais. A narrativa era clara, insinuava um conflito de interesses. Sugeriam que ela poderia estar influenciando decisões por motivos pessoais. Tentavam pintar a empresa como emocionalmente instável. Eles querem me transformar no ponto fraco da negociação, ela disse. Humberto assentiu. E esperam que eu recue para proteger a imagem corporativa. Houve um breve silêncio. Vai recuar? Carolina perguntou, sem desviar o olhar. Humberto fechou o laptop com firmeza. Eu não construí essa empresa para ceder a insinuações. Ele caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Depois voltou-se para ela. Mas precisamos agir com inteligência. Se respondemos emocionalmente, damos a eles o que querem. Carolina concordou. Então não respondemos. Agimos. Ela já estava pensando estrategicamente. Auditoria técnica. Análise forense do documento. Preparação de dossiê estruturado. Transparência preventiva. Humberto percebeu que, mesmo sob ataque indireto, ela não estava desestabilizada. Estava focada. Você sabia que isso poderia acontecer, ele disse. Sim. E mesmo assim decidiu ficar. Ela respirou fundo. Eu passei 3 anos tentando sobreviver em silêncio. Se for para enfrentar isso, prefiro fazer de pé. Humberto a encarou por um segundo mais longo. Naquele instante, ele entendeu que a força dela não vinha da oportunidade recém-conquistada. Vinha da resistência que ela já tinha construído antes de sentar naquela mesa. Mas o grupo estrangeiro ainda tinha cartas guardadas. E a próxima não viria pela imprensa. Viria direto do passado, com nome e assinatura. No fim da tarde, a auditoria trouxe os primeiros resultados técnicos. O documento anônimo não era falsificação. Os metadados indicavam origem real nos servidores antigos do conglomerado estrangeiro.
Havia registro de alteração no contrato complementar apenas 2 dias antes da assinatura final, sem protocolo de notificação oficial. Mas o que realmente fez o ar da sala ficar pesado não foi a confirmação da manipulação. Foi a assinatura digital encontrada no rodapé da versão alterada. Não era o pai de Carolina. Era o nome de um executivo sênior do próprio conglomerado que, atualmente, ocupava cargo de vice-presidente global. O mesmo homem que havia ligado para Humberto na véspera. Carolina ficou imóvel por alguns segundos, encarando o nome na tela. Durante 3 anos, ela acreditou que a queda da empresa da família fora fruto de ingenuidade. Agora, diante dela, estava o indício concreto de que alguém com poder pleno havia conduzido a alteração estratégica. Humberto percebeu o impacto silencioso. "Você o conhece?" perguntou. Carolina respirou fundo. "Ele esteve presente na última reunião do meu pai. Lembro do tom dele. Educado, mas apressado." A memória voltou como imagem nítida. A sala pequena. O pai confiante. O executivo sorrindo discretamente enquanto falava sobre pequenos ajustes técnicos. Não eram pequenos. E não eram técnicos. A equipe jurídica trocou olhares sérios. Aquilo deixava de ser apenas divergência contratual. Indicava possível má-fé documentada. "Se isso for levado adiante", disse a advogada-chefe, "não será apenas renegociação. Pode virar processo internacional." Humberto não demonstrou surpresa. Apenas assentiu lentamente. Ele já compreendia o tamanho do movimento. Carolina sentiu algo que não era alívio, nem raiva. Era validação. Durante anos, ela carregou uma culpa que não era dela. Agora, havia evidência concreta de que o erro não fora interno. Fora manipulação externa. O telefone da sala tocou novamente. Dessa vez, não era ligação corporativa. Era um número desconhecido. Humberto atendeu no viva voz. A voz do outro lado era controlada, fria, irreconhecível. "Senhor Amaral", disse o executivo estrangeiro, "acredito que a sua nova consultora tenha recebido um arquivo interessante hoje." A sala inteira ficou imóvel. O jogo tinha deixado de ser indireto. Eles sabiam que a prova estava nas mãos dela. E estavam prontos para negociar, ou pressionar. Mas Carolina não abaixou os olhos. Porque agora ela não era mais a filha de um empresário derrotado. Ela era a profissional que tinha nas mãos a chave de algo muito maior. O silêncio dentro da sala era tão denso que parecia físico. Ninguém respirava fundo demais. Ninguém se movia. A voz do outro lado da linha mantinha a calma de quem está acostumado a negociar sob tensão. "Imagino que o documento tenha causado desconforto", disse o executivo estrangeiro, com tom quase cordial. Humberto não respondeu imediatamente. Ele sabia que cada palavra ali seria medida. "Desconforto é uma palavra leve", respondeu, finalmente. Houve uma pequena pausa do outro lado. Então veio o que todos já esperavam. Mas ninguém queria ouvir. "Podemos transformar isso em uma oportunidade vantajosa para ambas as partes." A sala inteira entendeu o significado implícito. Não era pedido de desculpas. Era tentativa de acordo silencioso. Carolina sentiu o coração bater mais forte, mas manteve o rosto sereno. Ela conhecia aquele tipo de negociação. Quando a prova aparece, oferecem silêncio em troca de benefício. "Explique", disse Humberto, firme. "A Amaral Group pode receber condições comerciais extremamente favoráveis nesta parceria. Participação ampliada. Acesso prioritário a novos mercados." A voz era calculada. Em troca, o passado permanece onde está. Não mencionaram processo. Não mencionaram culpa. Mas a mensagem era cristalina. Carolina fechou os olhos por um segundo. 3 anos de dificuldades. Dívidas pagas com esforço. O pai carregando culpa até adoecer. Tudo aquilo sendo reduzido a uma oportunidade vantajosa. Humberto virou o olhar discretamente para ela. Não pediu autorização.
mas deixou claro que a decisão ali também a envolvia. A voz no telefone continuou. Senhora Carolina certamente entende que disputas jurídicas internacionais são longas, desgastantes e pouco produtivas. Era uma pressão elegante. Carolina se inclinou levemente em direção ao microfone do viva voz. Eu entendo, disse, com calma assustadora. Também entendo que contratos só têm valor quando são transparentes. Do outro lado, silêncio. Não era mais conversa entre COR. Era filha de um empresário lesado falando diretamente com quem assinou a alteração. O executivo tentou retomar o controle. A senhora está disposta a colocar em risco a reputação da empresa onde acabou de ser contratada? Carolina não desviou o olhar da tela à frente. Não. Estou disposta a proteger. A frase foi dita sem elevar a voz, mas atravessou a linha como lâmina. Humberto então falou, firme, encerrando o jogo. Não negociamos silêncio. Negociamos contratos. A ligação foi encerrada. O ar na sala parecia mais leve, e ao mesmo tempo mais tenso, porque agora estava claro. Não havia mais possibilidade de acordo discreto. Havia dois caminhos: recuar ou avançar oficialmente. E ninguém ali parecia disposto a voltar atrás. Depois que a ligação caiu, ninguém falou por alguns segundos. Não era medo. Era compreensão do que acabará de acontecer. A proposta tinha sido clara. Dinheiro, mercado, vantagens estratégicas, em troca de silêncio. Carolina sentiu algo diferente dentro dela. Não era raiva. Era uma paz estranha. Porque, pela primeira vez em 3 anos, a escolha estava nas mãos dela. Não era mais sobreviver. Era decidir. Humberto foi o primeiro a quebrar o silêncio. Se avançarmos, isso vira público, disse ele. Investigação formal. Comunicação à imprensa. Risco real de guerra corporativa. A equipe jurídica assentiu. Não havia ingenuidade ali. Processos internacionais custam tempo, energia, reputação. Carolina respirou fundo. 3 anos limpando salas onde decisões eram tomadas sem que ela pudesse interferir. 3 anos acreditando que talvez o pai tivesse sido descuidado. Agora ela sabia que não fora descuido. Se ficarmos em silêncio, ela disse devagar, aceitamos que o que fizeram foi normal. Ninguém contestou. Humberto caminhou até a mesa e apoiou as mãos sobre ela. Isso pode afetar nossas ações no mercado. E pode proteger outras empresas menores que ainda não perceberam o padrão deles. Carolina respondeu. A frase mudou o foco. Não era mais apenas sobre o passado dela. Era sobre impedir que o mesmo modelo de manipulação continuasse funcionando. Um dos advogados falou com cautela. Se apresentarmos o dossiê corretamente, com auditoria independente validando, a narrativa muda. Humberto olhou para Carolina. Não como CEO, mas como alguém que precisava decidir ao lado dela. Você quer levar isso adiante? Perguntou. Ela não demorou. Quero que a verdade seja registrada. Simples. Sem dramatização. Sem desejo de vingança. A decisão foi tomada ali, silenciosamente. Humberto pegou o telefone interno. Preparem comunicado oficial. Estamos abrindo investigação formal e notificando parceiro estrangeiro sobre possível vício contratual histórico. A equipe começou a se mover imediatamente. Carolina sentiu algo que nunca sentirá naquele prédio. Não invisibilidade, não medo, mas força. Porque, naquele instante, ela não estava lutando contra um império sozinha. Ela estava fazendo parte de um. Mas o outro lado não era conhecido por perder em silêncio. E quando os gigantes percebem que estão sendo expostos, eles contra-atacam. A resposta veio mais rápido do que qualquer um esperava. Antes mesmo do comunicado oficial da Amaral Group ir ao ar, outro portal financeiro publicou uma nova matéria. Desta vez, o tom era mais agressivo. Falava em tentativa de desestabilização internacional,
Sugeria que Humberto estava usando uma história pessoal para justificar uma ruptura estratégica. E, pela primeira vez, o nome de Carolina apareceu completo. Não como profissional, mas como filha do empresário que faliu após má gestão. A tentativa era clara: desqualificar a origem para enfraquecer a denúncia. Carolina leu a matéria no próprio computador, em silêncio. A equipe jurídica já trabalhava em resposta oficial, mas a internet se movia mais rápido que qualquer comunicado formal. Humberto entrou na sala dela sem bater, o rosto sério. Eles estão tentando transformar você no problema, disse. Carolina fechou a aba da notícia com calma surpreendente. Eu sabia que fariam isso. Isso pode ficar pessoal, ele alertou. Ela respirou fundo. Já ficou. Mas algo havia mudado dentro dela. 3 anos atrás, aquele tipo de manchete teria esmagado qualquer resto de força. Hoje, ela sentia apenas clareza. Eles precisam que eu pareça fraca, disse. Porque, se eu parecer técnica, a discussão vira jurídica. Humberto percebeu que ela não estava reagindo emocionalmente. Estava analisando. A equipe jurídica entrou na sala com novos relatórios. A auditoria concluíra a verificação completa dos metadados. A alteração contratual fora confirmada oficialmente como não notificada. Havia trilha digital. Agora não era apenas acusação. Era fato documentado. Humberto olhou para o relatório, depois para Carolina. Se publicarmos isso, não haverá volta. Ela assentiu. Eu não quero manchete sensacionalista, disse. Quero documento protocolado. Humberto sorriu de leve. Era exatamente isso que diferenciava a força de impulso. Ele virou-se para a equipe. Preparem dossiê técnico completo. Transparência total. Sem adjetivos. Só fatos. A guerra de narrativa estava começando. Mas Carolina já não era faxineira invisível. Era profissional que tinha prova. E postura. E quando postura encontra evidência, o barulho vem depois. Mas o impacto é definitivo. O dossiê ficou pronto ao anoitecer. Não era emocional. Não era acusatório. Era técnico. Linha do tempo detalhada, comparação de versões contratuais, análise de metadados, registro de alteração sem protocolo formal, assinatura digital identificada. Nada além de fatos. Carolina revisou cada página com atenção cirúrgica. Não havia espaço para erro. Não havia espaço para exagero. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre precisão. Humberto leu o documento completo em silêncio. Quando terminou, apoiou-o sobre a mesa com firmeza controlada. Se alguém tentar distorcer isso, disse ele, vai precisar ignorar evidências concretas. A equipe jurídica protocolou oficialmente a notificação de possível vício contratual histórico e encaminhou o dossiê para autoridades regulatórias internacionais. Não havia acusação pública explosiva. Havia registro formal. Mas o impacto foi imediato. Nas horas seguintes, o mercado reagiu. Analistas começaram a questionar o histórico de aquisições do conglomerado estrangeiro. Pequenas empresas que haviam sido compradas nos últimos anos passaram a revisar contratos antigos. Fóruns jurídicos começaram a discutir padrões repetitivos. O grupo estrangeiro, até então seguro e silencioso, emitiu comunicado breve negando irregularidades e classificando a iniciativa como interpretação equivocada de cláusulas técnicas. Mas a diferença agora era que a discussão não estava baseada em opinião. Estava baseada em documentação. Carolina assistia tudo da sala dela, em silêncio. Não havia comemoração. Não havia sorriso de triunfo. Havia uma sensação profunda de encerramento. 3 anos atrás, ela saiu de uma empresa que ruía acreditando que a culpa era interna. Agora, diante dela, estava a prova de que o jogo tinha sido manipulado. Humberto entrou na sala mais uma vez. Eles estão pedindo reunião formal presencial, disse. Carolina ergueu os olhos. Com você na mesa.
Ela não hesitou. Então vamos. Porque agora não era mais sobre um contrato antigo. Era sobre encarar diretamente quem acreditou que ela permaneceria invisível. E, às vezes, o momento mais poderoso não é quando você acusa. É quando você olha nos olhos de quem tentou te calar. E permanece firme. A reunião foi marcada para 2 dias depois, em território neutro. Um centro corporativo moderno, paredes de vidro, segurança reforçada, assessores circulando discretamente. Não era apenas uma conversa comercial. Era confronto diplomático. Carolina entrou ao lado de Humberto com postura firme. O uniforme simples tinha ficado para trás. Agora vestia um blazer sóbrio, cabelo preso com elegância contida, olhar seguro. Não havia ostentação. Havia presença. Do outro lado da mesa, o vice-presidente do conglomerado estrangeiro aguardava. O mesmo nome que aparecia na assinatura digital. O mesmo homem que, anos atrás, sentara diante do pai dela com sorriso educado e pressa calculada. Ele a reconheceu imediatamente. O olhar dele vacilou por meio segundo. Quase imperceptível. Mas Carolina viu. A reunião começou formal. Termos técnicos. Palavras diplomáticas. Tentativas de relativizar as alterações contratuais como ajustes administrativos. Carolina esperou. Quando chegou o momento, abriu o dossiê com calma. Gostaria de revisar este ponto específico, disse, projetando a versão alterada na tela. Alteração feita 48 horas antes da assinatura. Sem protocolo de notificação. A sala ficou imóvel. O executivo tentou manter o tom neutro. Revisões finais são comuns. São, ela concordou. Desde que comunicadas formalmente. Ele desviou o olhar por um segundo. Não havia mais como transformar aquilo em mal-entendido. Carolina então fez algo que ninguém esperava. Ela não atacou. Ela não acusou. Ela contou. Relatou brevemente o impacto daquela alteração na empresa da família. A ausência de notificação. A confiança depositada na assinatura. A consequência financeira e humana. Não houve dramatização. Houve fatos. E, pela primeira vez, o executivo não parecia confortável. Humberto observava em silêncio. Ele percebia que aquilo ultrapassava disputa empresarial. Era exposição de padrão. O vice-presidente tentou redirecionar a conversa para termos atuais da negociação. Mas Carolina encerrou com firmeza serena. Não estamos aqui por vingança. Estamos aqui por correção. A frase ecoou na sala. Porque correção não é emoção. É responsabilidade. E quando responsabilidade é documentada, o silêncio do outro lado fala mais alto que qualquer argumento. Mas ainda faltava o desfecho. E ele viria de forma que ninguém ali havia previsto. O vice-presidente manteve a postura firme por alguns minutos. Argumentou que os procedimentos da época seguiam padrões internos, que alterações de última hora eram práticas comuns em negociações complexas, que não havia intenção de prejudicar. Mas algo na expressão dele já não era o mesmo. Carolina percebeu. Humberto também. A auditora independente, presente como observadora técnica, pediu a palavra. Com todo respeito, disse ela, o padrão de alteração identificado não é comum. Ele altera substancialmente a cláusula de proteção sem notificação formal registrada. Isso não é mero ajuste técnico. O silêncio foi mais longo desta vez. O vice-presidente olhou novamente para o documento projetado na tela. Depois para Carolina. Depois para Humberto. Ele respirou fundo. A época, começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. A aquisição precisava ser concluída com rapidez. Havia pressão de mercado. Não era desculpa. Mas também não era negação. Carolina manteve o olhar fixo nele. Pressão não autoriza omissão de informação. Ele hesitou por um segundo que pareceu eterno. Talvez, a comunicação pudesse ter sido mais transparente. A frase saiu baixa.
Mas saiu. E foi o suficiente. Não era confissão formal, mas era admissão indireta. Humberto percebeu imediatamente a mudança no equilíbrio da mesa. A narrativa deixava de ser ataque defensivo. Tornava-se reconhecimento de falha processual. O vice-presidente então fez algo inesperado. Estamos dispostos a revisar oficialmente o caso histórico e discutir compensações estruturadas. A sala inteira ficou imóvel. Compensações. Aquilo não era mais disputa. Era tentativa de encerramento formal. Carolina sentiu o peito apertar por um instante. Não por emoção fraca, mas por realização. 3 anos atrás, ninguém ouviu. Agora estavam sendo obrigados a escutar. Mas ela sabia que a decisão seguinte era a mais importante de todas. Aceitar compensação privada, ou exigir reconhecimento público do padrão. E essa escolha definiria o verdadeiro impacto da história. A palavra compensações ainda ecoava na sala quando todos os olhares se voltaram discretamente para Carolina. Não porque ela fosse a única envolvida, mas porque era a mais afetada. Humberto não interferiu. Ele entendia que aquela resposta precisava vir dela. O vice-presidente continuou, tentando manter a formalidade. Podemos estruturar um acordo confidencial que repare os danos financeiros da aquisição anterior, sem necessidade de exposição pública desnecessária. Confidencial. A palavra parecia suave, mas significava silêncio. Carolina respirou fundo. 3 anos pagando dívidas. 3 anos acreditando que talvez o pai tivesse errado. 3 anos de vergonha injusta. Dinheiro resolveria parte da história, mas não corrigiria o registro. Ela fechou o dossiê com calma. Se for confidencial, disse, outras empresas que passaram pelo mesmo não saberão que podem questionar. O vice-presidente manteve o olhar firme. Nem sempre tornar tudo público é a melhor estratégia. Carolina não respondeu imediatamente. Ela pensou no pai. Pensou nas noites em que ele se culpava em silêncio. Pensou na doença que veio depois. Pensou no carrinho de limpeza empurrado por 3 anos. Meu pai não precisava de dinheiro depois que perdeu tudo, ela disse com voz serena. Ele precisava saber que não foi incompetente. O silêncio que veio depois não era tenso. Era definitivo. Humberto apoiou as mãos sobre a mesa. Nossa empresa não negocia confidencialidade quando há padrão sistêmico. O vice-presidente percebeu que o controle já não estava do lado dele. Ele fez um leve gesto de concordância. Então revisaremos oficialmente o caso, com registro público adequado. Era o máximo que ele poderia conceder ali. Não havia pedido de desculpas explícito, mas havia reconhecimento formal. E isso mudava tudo. Carolina sentiu algo finalmente se acomodar dentro dela. Não era vitória ruidosa. Era justiça silenciosa. Mas ainda faltava o encerramento mais importante. O que aconteceria depois que todos saíssem daquela sala? A reunião terminou sem apertos de mão exagerados. Sem sorrisos forçados. Apenas formalidade contida. Mas todos ali sabiam que algo maior tinha sido resolvido. Não era só uma disputa contratual. Era uma narrativa que mudava oficialmente. Quando Carolina saiu do prédio ao lado de Humberto, o céu já estava escurecendo. A cidade seguia sua rotina, alheia à batalha silenciosa que acabará de acontecer. Ela parou por um instante na calçada, respirando o ar frio da noite, sentindo algo diferente no peito. Não era alívio simples. Era encerramento. Humberto ficou ao lado dela, mãos nos bolsos do casaco. Você poderia ter aceitado o acordo confidencial, disse, com honestidade. Ninguém teria te julgado. Carolina sorriu de leve. Eu não fiz isso para limpar meu nome, respondeu. Fiz para limpar o registro. A frase ficou no ar. Dias depois, o comunicado oficial foi publicado. O conglomerado estrangeiro reconheceu falhas processuais em aquisições passadas e anunciou revisão interna de protocolos.
O caso da antiga empresa da família de Carolina foi formalmente reavaliado. O registro público foi corrigido. Não houve escândalo explosivo. Houve correção técnica. E, às vezes, isso é mais poderoso. A Amaral Group saiu fortalecida no mercado. Não por agressividade, mas por postura. E Carolina? Ela nunca mais empurrou um carrinho de limpeza naquele prédio. Mas também nunca fingiu que aquele período não existiu. Em sua primeira reunião oficial como consultora permanente, ela pediu algo simples: criação de um programa interno de revisão contratual para pequenas empresas parceiras, garantindo que nenhum acordo fosse assinado sem orientação clara. Humberto aprovou imediatamente. Porque agora ele sabia. Valor não está no cargo que alguém ocupa. Está na integridade que a pessoa carrega quando ninguém está olhando. Carolina não precisava mais provar nada. Ela tinha atravessado o chão até a mesa. E escolheu permanecer de pé. Se essa história te mostrou que dignidade é mais forte que qualquer humilhação, comenta de pé e compartilha com alguém que precisa lembrar que o passado não define onde você pode sentar.